o nosso organismo foi evidenciando adaptações necessárias à própria evolução espiritual. Depois, uma muito curta apresentação de alguns conceitos importantes dos arquétipos junguianos. Depois, outros conceitos que são relevantes para nós compreendermos e estarmos aptos a efetuar um resumo final que procura sintetizar um conjunto de ideias aqui apresentadas e que nos permitem compreender como e porquê que cada um de nós foi evoluindo do instinto até à capacidade de sentir. Como forma de chegarmos à pergunta de abertura, à pergunta de partida desta palestra, nós encontramos na questão 115 do Livro dos Espíritos a interpelação que Kardec faz à espiritualidade. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Existem aqui ideias importantes. Primeiro, os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, moral e intelectualmente, com as estruturas básicas, elementares. E o objetivo é, indo progredir até alcançarem a perfeição de que são capazes, para aproximá-los do próprio Criador. Portanto, há logo aqui uma continuidade evolutiva inerente ao próprio motivo para a criação de cada um de nós enquanto espíritos. Na pergunta 127, Kardec volta a questionar: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E os espíritos respondem: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. O reafirmar do progresso dicotómico em inteligência e moral e, ao mesmo tempo, uma sustentabilidade desse progresso no exercício do livre-arbítrio que cada um de nós se faz ser capaz de, com o tempo, ir usufruindo cada vez mais. Nós temos que nos perguntar, então, mas porquê esta evolução? Vamos aqui começar por abordar o conceito de psicologia espírita e perceber para que é que serve, uma vez que o próprio título da palestra nos apresenta essa designação e cumpre esclarecer. Na obra A Gênese, no capítulo 1, no item 39, Kardec rediz o seguinte: acerca do caráter da revelação espírita, explica-nos que o espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou, o espiritismo experimental, a existência do perispírito. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia assim como à psicologia. Então está aberta a porta nesta obra final da codificação kardecista, redigida em 1868. Recordemos que Kardec desencarna sensivelmente a meio do ano de 1869. Portanto, a obra A Gênese sintetiza grande parte dos conhecimentos que Kardec foi obtendo ao longo de toda a investigação que foi fazendo no âmbito do espiritismo, e não será por acaso que há aqui uma correlação, ao nível do perispírito, com as disciplinas da fisiologia e da psicologia. Temos que investigar um pouco mais. Na obra O Consolador, Mediunidade de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, no capítulo 1, item 2, Emmanuel diz-nos que, perante a pergunta se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Emmanuel explica: a psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, acrescentamos nós
correspondente, ou seja, a psicologia é aquela que examina a paisagem dos sentimentos, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo divino. Bom, então a psicologia é a ciência que nos ajuda a compreender a paisagem dos sentimentos e representa conquistas da ciência intelectual. Na mesma obra, no item 42, é perguntado como poderemos compreender, pelo Espiritismo, o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como todo o fundamento da nossa vida mental. Emmanuel esclarece. O Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um património mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenómenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Ou seja, a explicação para a estrutura psíquica de cada um de nós fica incompleta quando apenas validamos as propostas que a psicologia, nesta altura, nos coloca. Porque elas se restringem à vida atual. E não é possível, de uma forma coerente, encontrar fundamentação para a diferença de personalidade e de conhecimento, e aqui, se incidirmos especificamente sobre o conhecimento intelectual, isso é tão ou mais significativo do que o outro, não conseguimos encontrar explicação para tantas discrepâncias observadas hoje apenas utilizando variáveis como a influência do ambiente, da família, do que quer que seja. Porque está mais que demonstrado que pessoas que crescem sob o mesmo regime educativo, sobre o mesmo ambiente familiar, sobre o mesmo espaço infraestrutural nas suas áreas residenciais, nos ambientes escolares, nas amizades que podem ou não escolher, acabam por, de facto, evidenciar características morais e intelectuais diferentes. Portanto, há um condicionamento prévio. A psicologia procura encontrar um conjunto de argumentos que, à conta de serem tantos, algum deles há de, mais ou menos, encontrar correspondência e ir servindo. Mas o que o Espiritismo vem dizer é que os sentidos corporais, na forma como percepcionam a realidade que nos envolve, não são a única fonte que estrutura a personalidade de cada um. Pelo contrário, são as recordações latentes do pretérito, ou seja, que remontam a existências anteriores que acabam por, essas sim, serem a componente mais importante do progresso moral ou intelectual que cada um de nós vai construir, porque, a meu rigor, são elas a base desse mesmo crescimento. Para eliminar dúvidas, os trabalhadores que à época conviviam com Chico Xavier e que participaram na colocação das questões na redação da obra Constador, colocam mais uma questão. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelho mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo. A psicanálise freudiana procura afastar-se apenas da referência fisiológica da resposta em função do estímulo fisiológico que era dado e procura um outro tipo de explicações. Porém, é muito presa a um campo específico da personalidade do indivíduo. E por isso os espíritos dizem: essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais. Mas os preconceitos científicos, por enquanto,
impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Portanto, haveria que aguardar mais algum tempo para que a psicologia se distanciasse de uma posição dogmática enquanto ciência e encarasse como possibilidade explicativa algumas das sugestões proporcionadas pelo espiritismo enquanto ciência. Os espíritos vão mais longe e explicam estas divergências. Os processos da primeira, ou seja, a psicologia oficial, falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam de subconsciente, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-o apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado em existências múltiplas da criatura, ou seja, uma clara alusão ao ciclo reencarnatório que precede a existência atual e que não é mais do que um acumulado de diferentes experiências que acabam por contribuir para a estruturação, passo após passo, daquilo que cada um de nós é hoje. Constitui-se esse reservatório profundo num arquivo maravilhoso em todas as conquistas do protésito, que são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Isto nós encontramos no item 45 do capítulo 1 da mesma obra. Já no livro O Despertar do Espírito, na introdução, psicografia de Divaldo Franco, o autor é Joana de Ângeles, então caracterizada a psicologia espírita. Diz-nos Joana que a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações da beleza, do ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser, na sua larga escalada reencarnacionista. Felizmente já brilha uma luz meridiana nas sombras antigas das propostas psicológicas, graças ao advento da quarta força, a transpessoal, que vem no decurso do behaviorismo, da psicanálise e da terceira força, que é a humanista. Portanto, as diferentes correntes no âmbito da psicologia oficial, que alerta para a compreensão do ser integral. Nesta afirmação há um vastíssimo campo de investigação. Há alguns conceitos que não podemos passar sem assinalar, os conceitos de inconsciente individual e coletivo, vamos mais adiante explicá-los, assim como os arquétipos e, de uma forma mais breve, os impulsos e as tendências, os conflitos e os tormentos, que também vamos abordar um pouco mais adiante nesta palestra. É muito grande o número daqueles que não têm acesso aos valiosíssimos recursos psicoterapêuticos e médicos da atualidade, de que desfruta apenas uma fatia da humanidade. Joana faz aqui alusão àqueles carenciados que não têm possibilidade de ter o amparo da psicologia ou da psiquiatria, eventualmente. E prevendo estes calamitosos dias, Jesus, o terapeuta por excelência, promoveu enviar o Consolador, que teria por tarefa arrancar as raízes do sofrimento, erradicar as causas das aflições, elucidando a respeito do ser imortal e demonstrando-lhe a realidade de forma palpável e ineludível. Daí que a nossa proposta à luz da psicologia espírita não é substituir a psicologia clínica, como é evidente, se recorre a técnicas que nós não dominamos e não podemos, portanto, utilizar no espiritismo. A proposta é, obviamente, de recorrendo à orientação proporcionada pelo Espírito, pelo Jesus e pelos Espíritos que, entretanto, a foram desenvolvendo e explicando melhor, facultar-nos o amparo que for possível para as criaturas que não têm a possibilidade de encontrar na psicologia tradicional
par do que necessita. Bom, encerramos este primeiro capítulo e vamos rapidamente para o segundo item da nossa palestra, a evolução do cérebro. De uma forma muito sucinta, nós percebemos que houve, nos diferentes constituintes, e daqui a pouco já vamos abordar um pouco melhor, uma evolução característica desde os animais mais simples até ao ser humano. O cérebro foi-se desenvolvendo num determinado sentido, e nós vamos perceber o porquê desse sentido e as consequências que podem daí advir para o nosso comportamento. A obra que sustenta estas afirmações, que mais adiante, daqui a uns tempos, vão poder ser também aqui desenvolvidas numa outra palestra, num outro cariz, nós podemos suportar na obra A Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, quando André Luiz nos refere que nos peixes os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos, nos anfíbios denotam um desenvolvimento encorajador e nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já com alguma perfeição o aqueduto de Silvius e a glândula pineal em alguns lacertídeos. Portanto, nós percebemos que há aqui uma continuidade no desenvolvimento do cérebro, neste cérebro reptiliano, que é o que nós temos, é o que os animais têm nesta fase. A seguir, prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelares para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circunvolações nos girincéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Ou seja, vemos que esta massa representada na figura a uma cor lilás, ela vai aumentando o seu tamanho e, sobretudo, a sua proporcionalidade em relação aos demais componentes do cérebro, evidenciando, portanto, uma clara opção na linha evolutiva dos seres vivos. Agora nós temos que perceber o que é que isso significa. Percebemos então que o primeiro dos cérebros, por assim dizer, e se assumirmos aqui como válido um modelo do cérebro triurno, temos que o primeiro deles, o rombencéfalo, ou também denominado cérebro reptiliano, é composto pela medula, pelo bulbo e pelo cerebelo. Depois existe uma estrutura intermédia, o mesencéfalo, e depois o prosencéfalo. O prosencéfalo divide-se-á em diencéfalo e em telencéfalo, que é o córtex. O diencéfalo compreende o subtálamo, o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e a glândula pineal, e o telencéfalo, o córtex, divide-se no hemisfério esquerdo, direito, lóbulos frontal, occipital, os temporais e parietais. Escusado será dizer que os conhecimentos não vão para muito mais do que isto. Repetir aquilo que fui lendo em algumas obras, mas que, para o efeito desta exposição, servirá. Ora, o robencéfalo, ou o cérebro reptiliano, conforme nós vimos, composto por três estruturas: o cerebelo, que é o responsável pelo equilíbrio, controle do tónus muscular, movimentos involuntários e a aprendizagem motora. Temos aqui, portanto, as estruturas base para a vida de qualquer ser que procura um determinado grau de independência, como é o caso dos mamíferos, já distantes de um mineral ou de um ser vegetal. O bulbo raquidiano estabelece a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal, sendo um órgão condutor de impulsos nervosos. Relaciona-se, mais uma vez, com funções vitais que não carecem de raciocínio, como a respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial, e com alguns tipos de reflexos, como a mastigação, movimentos peristálticos, fala, piscar de olhos, secreção lacrimal e vômito. Por último, a espinhal medula, onde residem os neurónios motores que inervam os músculos e os diferentes autónomos. Recebe toda a sensibilidade do corpo e alguma da cabeça e atua no processamento inicial da informação de todos estes inputs. Portanto, temos aqui os constituintes, que apresentados de uma forma muito resumida, mas que dão-nos ideia de que este cérebro reptiliano é a estrutura essencial que compreende os mecanismos necessários para a sobrevivência do ser vivo, sem que para tal ele tenha sequer que raciocinar para manter estas funções em funcionamento. Esclarece Joana de Ângeles, na obra Triunfo Espiritual, capítulo 1, que
A seguir ao cérebro reptiliano, viria o cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária, responsável por grande parte das emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento de compaixão e de piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. Interessante estes sentimentos. E se nós pensarmos naquilo que foi a evolução da espécie humanoide, nós percebemos que, de facto, isto de alguma forma corresponde àquilo que nos é reportado pela antropologia e demonstrado pelos achados arqueológicos do que foi a vivência dos primeiros grupos hominídeos que procuraram, quando percepcionando as primeiras emoções, movidos de primórdio do que seria o sentimento, estruturarem socialmente para se organizarem a ponto de abandonarem a vivência nómada e começarem a estabelecer-se em regimes mais sedentários e assim estruturando o que seria a gênese das sociedades vindouras por. Joana de Ângelis vem complementar esta curta apresentação da evolução do cérebro, referindo-se, por fim, ao neocórtex, como o encarregado das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo quanto ocorre à volta, da administração da visão. Esse último, que seria o mais recente, resulta da conquista da evolução há apenas algumas dezenas de milhões de anos, quando começou a ser formado, tendo havido um desenvolvimento mais rápido que o dos outros, que oscilaram entre 250 milhões a 150 milhões de anos. Foi nesse período que se separou discretamente uma organização cerebral da outra, dando surgimento aos seus pródromos e se instalando a consciência. Fundamental, a instalação da consciência, porque é a consciência que vai permitir ao indivíduo recordar parte das experiências que foi acumulando no inconsciente e revivendo-as e gerindo-as de forma a estruturar o seu progresso, que o conduzirá para Deus, que, conforme nós vimos, é o objetivo da criação dos espíritos, ou seja, um progresso que nos levará de simples, moralmente e ignorantes intelectualmente, para seres em ambos os campos mais evoluídos. Este cérebro, neste último órgão do cérebro, o córtex, ele compreende na estrutura do telencéfalo o hemisfério esquerdo, que é normalmente atribuído à lógica e à comunicação. Isto não é regra absoluta, ela varia. Por exemplo, os destros têm esta estrutura, mas os que são oralmente conhecidos pelos canhotos não, ela inverte. E depois o hemisfério direito, associado ao simbolismo e à criatividade. O lobo frontal normalmente registra a atividade no âmbito do planeamento de ações de movimento, pensamento abstrato, sequencial e criativo, promove a fluidez do pensamento e linguagem, respostas afetivas e emocionais. O lobo occipital processa, por sua vez, os estímulos visuais quando são depois recebidos no tálamo. Os lóbulos temporais registram os estímulos da área auditiva e os parietais, em que a subdivisão anterior é acionada na recepção de sensações, a posterior analisa, interpreta e integra as informações. Para não ter ficado claro, os lóbulos parietais subdividem-se em anteriores e posteriores. Os anteriores recebem as sensações, os posteriores promovem a sua análise, interpretação e integração das informações obtidas pelos primeiros. Portanto, é uma estrutura cerebral que é mais acionada no pensamento lógico, enquanto que, por exemplo, o lóbulo frontal está mais envolvido no pensamento abstrato, afetivo e emocional. Encerramos esta evolução do cérebro, mais adiante vamos recuperá-la também e vamos para os arquétipos indianos. Muito resumidamente, muito ficará por referir, eventualmente numa ocasião posterior. A clarificação do conceito do arquétipo impõe-se logo à partida. Um arquétipo é um modelo ou padrão. Carl Jung dividiu-os em 3 grupos, em razão da sua preponderância sobre todos os seres, a saber, e citando mais uma vez Joana de Ângelis, na obra Triunfo
atual capítulo 1. Portanto, a saber, a sombra, que pode ser uma personificação não identificada ou teimosamente negada, que se apresenta nos sonhos com as mesmas características e idêntico sexo do paciente. O anima e o animus, que são conexões inconscientes vinculadas ao coletivo não identificado, expressando-se em sexo oposto ao do sonhador. E, por fim, o self, que pode ser entendido como a totalidade, a magnitude do velho sábio, velha sábia, alterando sua expressão conforme as circunstâncias e apresentando-se em extensa gama de formas humanas, animais e abstratas. Serve apenas para apresentarmos os 3 grupos mais importantes em que Carl Jung dividiu aquilo que são os arquétipos que contribuem para a estrutura da nossa personalidade. Porém, de acordo com a ótica espírita, o arquétipo trata de heranças de experiências vivenciadas em reencarnações transatas, quando o espírito transferiu, mesmo sem dar-se conta, as lembranças para o inconsciente, nele arquivando todas as realizações, anseios, frustrações, conquistas e prejuízos, facultando o surgimento das futuras imagens primordiais que correspondem aos acontecimentos nele momentaneamente adormecidos e ignorados pela consciência. Bom, o que é que isto nos quer dizer? Que nós temos muitas percepções da realidade que nos envolve. Parte dessas percepções nós temos-la de forma consciente, parte dessas percepções nós temos-la inconscientemente. Todas elas são arquivadas no nosso inconsciente sob o formato de realizações, quando são positivas e conscientes, ou sob o formato de anseios, frustrações, conquistas e prejuízos, e são associadas a imagens que as antecedem e que facilitam o seu agrupamento no nosso inconsciente. As percepções nós não as deixamos ao acaso no nosso inconsciente, arrumamos-las de acordo com subdivisões anteriores. E essas subdivisões correspondem aos acontecimentos que foram, portanto, ignorados pela consciência. Todo este processo é feito de forma inconsciente por cada um de nós. Sombra, anima, animus e self, todos eles dormem nos alicerces profundos do inconsciente coletivo como do pessoal. Portanto, todas as estruturas, todos os arquétipos têm ligação com o nosso inconsciente coletivo ou pessoal. Já vamos ver o que é que isso quer dizer. Ao se apresentarem esses arquétipos em sonhos ou imagens projetadas no mundo objetivo, ou seja, ou nós acedemos a esse conteúdo arquivado, acedemos, portanto, recuperando para o nosso consciente, sob o formato de sonho, ou em imagens que nós associamos à realidade que nos envolve, mas que não correspondem em concreto à realidade, são defrontadas exteriorizações dos arquivos pessoais e das experiências coletivas, e são reminiscências liberadas pelo perispírito, igualmente registadas no inconsciente universal, no qual estão mergulhadas todas as vidas e suas formas, incluindo-se as abstrações. Um pouco mais adiante isto vai ficar claro. Joana de Ângeles sugere que o inconsciente coletivo, para termos, então, em definitivo, alguns dos conceitos mais consolidados, o inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo da evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas, acrescentamos nós, durante as quais arquivou nos recessos do ser todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito.
clarifique-se que o inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo de evolução, passando, de facto, pelas etapas reencarnacionistas e decorre de pesquisa da obra, que não é possível agora estar aqui a transcrever na sua totalidade. Estas experiências reencarnacionistas são as que ocorrem no período em que somos animados pelo princípio inteligente, ou seja, pré-espírito. Essas informações sustentaram as suas capacidades de percepção da realidade conforme atesta a maior complexidade do ser. Ou seja, enquanto os seres animais vão sendo animados pelo princípio inteligente, vão percepcionando a realidade de uma forma muito pragmática. Eles, sobretudo, percepcionam a realidade baseados nas sensações. Não têm ainda estruturas cerebrais que lhes permitam desenvolver mais do que o necessário para sentir ou percepcionar, seja pela visão, pelo calor ou frio, pela audição, pelo tato, pelo sabor, pelo odor, pelo que quer que seja. Mas tudo são sensações ou percepções próprias dos sentidos que lhes dão a realidade do mundo que os envolve. Não têm ainda a capacidade de raciocinar, que é fundamental. Já vamos ver porquê. E a estrutura cerebral, o tal cérebro reptilíneo que nós fomos vendo, demonstra precisamente que todas as estruturas que o compõem limitam-se a dar uma vida que não permite àquele ser vivo raciocinar sobre o que quer que seja. Ele permite ter uma estrutura que lhe garanta a percepção e a condução desses estímulos através de um sistema nervoso periférico para um sistema nervoso central, variando depois de complexidade à medida que vamos falando das diferentes espécies animais. E isso é o suficiente para ir fazendo desenvolver o princípio inteligente que o anima existência após existência. Nesta altura, este princípio inteligente está a acumular informação das percepções que são possíveis aceder. A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no mito da criação quando não havia nada. O self, pré-existente à composição física do ser humano, ou seja, o que é que existe antes do corpo físico? O espírito. O self é o espírito. Possui os símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, ou seja, os modelos primeiros que vão servir de base para depois todas as percepções que já o espírito vai fazendo, vai podendo arrumar. E este arquétipo primordial resulta precisamente do acumulado de experiências que o princípio inteligente lhe foi proporcionando, conduzindo ao embrião do ego e da consciência, que se exteriorizarão por meio dos incontáveis experiências de transformação e de redenção na individualidade. Procedente de um mundo original, constituído de energias especiais, somente a pouco e pouco, se vai conscientizando através das imagens arquetípicas que vão tomando a forma de deuses e de heróis, que exigem sacrifícios como mecanismo de depuração para o retorno à grande luz. Muito interessante esta alusão ao processo de depuração que é feito, desde os receios que todas aquelas percepções muito apegadas a uma realidade de vida muito instintiva, muito materialista, muito em função das necessidades básicas do ser, próprias, portanto, de vivências muito primitivas, ainda que já na fase humanoide do ser, mas, de facto, são vivências ainda muito apegadas às necessidades mais elementares para a sobrevivência. A vida que nós tínhamos quando habitávamos mundos primitivos resumia-se a garantirmos alimento, a garantirmos que nos protegíamos de ataques mortais
ou de outros seres humanoides ou de outras espécies animais e, portanto, o receio era permanente, o medo era permanente. E isto são experiências que nós vamos acumulando no nosso inconsciente e que vamos ter que, mais cedo ou mais tarde, gerir tudo o que está no nosso inconsciente. Todas essas imagens arquetípicas povoam o inconsciente pessoal, já não coletivo. O consciente coletivo compreende ao período em que os seres vivos são animados pelo princípio inteligente. Quando nós somos seres humanoides, temos já um inconsciente pessoal que decorre da individualização que caracteriza o espírito. E assumem nos seus sonhos, mediante representações específicas que se vão assenhoreando da consciência individual, que por sua vez se liberta da coletiva para afirmar-se como autoconsciência. Portanto, a autoconsciência é a libertação da consciência individual da consciência coletiva. Ou seja, a pouco e pouco, nós vamos conseguindo gerir o acumulado de percepções que temos provenientes do inconsciente coletivo, ou seja, a pouco e pouco nós vamos conseguindo gerir as experiências que fomos percepcionando, ainda no período do princípio inteligente, e tornando-as conscientes. E esse é o processo da autoconsciência. As lembranças originais da sua procedência elaboram os símbolos que lhe constituem inconsciente recurso de apoio psicológico, aos quais recorre, e por meio deles expressa elaborando conteúdos e apresentações mais profundas de manifestação até alcançar o abstrato e libertar-se. Este é o objetivo para cada um de nós. Batermos da sensação, da percepção sensorial e conseguirmos chegar ao abstrato. Porquê? Bom, porque o objetivo do espírito é chegar até Deus. E Deus nada tem de material. Deus é a inteligência suprema. Enquanto inteligência suprema pode apenas ser compreendida de forma abstrata. Pode apenas ser compreendido de forma abstrata. Para que nós consigamos compreender todos os conceitos abstratos que são necessários para percebermos a grandeza de Deus, nós temos que nos ir desapegando das sensações que ainda são a maioria na nossa estrutura inconsciente. Isto vai ficar mais claro também um pouco mais para adiante. À medida que vamos tornando estas sensações que estão no inconsciente conscientes, à medida que vamos pegando em todos esses medos e anseios e vamos gerindo-os, racionalizando sobre eles, nós vamos nos libertando deles. E assim superamos os conflitos e tormentos que nos acompanham desde as fases mais primárias do processo de conscientização. As memórias de factos e percepções pragmáticas transformam-se em traumas e complexos abstratos. Foi mais ou menos isso que nós acabámos de dizer. Então vamos aqui apenas pegar em 4 exemplos. Nós, quando éramos seres primitivos, vamos supor que por várias vezes desencarnámos fruto de ataques de animais. Nós temos dificuldade em, se calhar, se tivermos sonhos, em perceber porque é que estamos a sonhar com ataques de animais. Mas o que isso nos importa é que esse tipo de experiências, ao serem vivenciadas, elas proporcionam-nos um outro estímulo, o medo. Nós abandonamos a sensação, a percepção dada pelos nossos sentidos e transformamos-la numa estrutura mais abstrata. E esse é o objetivo de nós conseguirmos desenvolver o processo de consciencialização. O de passarmos do estímulo que foi percepcionado pelos nossos sentidos para o conceito abstrato que ele vai desenvolvendo.
E à medida que nós percebemos porque é que temos medo, nós vamos compreendendo que temos que nos desapegar desse medo. Natural, que automaticamente é objeto de reequilíbrio. Aliás, virá o tempo em que pura e simplesmente deixaremos de ter doenças. O que nós precisamos é de perceber que o sofrimento que nós percepcionamos no nosso organismo através da ferida, da dor, ele promove hoje o trauma abstrato do receio que temos. E esses traumas vão ter que ser geridos. Este processo de raciocínio vai ter que ser desenvolvido. E o mesmo pode acontecer com outros estímulos que aqui estão ilustrados, a fome, as lutas, podíamos pegar em muitos outros. O que importa é que se perceba que este processo de consciencialização é pegar no facto que é observado e percepcionado pelos nossos sentidos e é depois desenvolvido para, temos uma linguagem relativamente incorreta, dizer, para a emoção que ele nos desponta. Porque o nosso objetivo é gerirmos essas emoções, porque são essas emoções que nos vão conseguir facilitar chegarmos ao abstrato. A conquista da consciência é, desse modo, um parto muito dorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos de que o ego necessita e deve assimilar. Nesse momento em que se torna consciente do portentoso repositório e passa a expressar-se por seu intermédio, é que a consciência se manifesta. Esse crescimento ininterrupto, que vem desde as formas mais primárias, permite o acesso às heranças ancestrais, que passam a constituir o imenso património para ser decodificado, quando na sua humanidade o espírito alcançar o patamar nobre da consciência plena. Portanto, nós vamos passar da autoconsciência para a consciência plena, degrau que o erguerá à angelitude que o conduzirá ao mundo da luz inicial, ou seja, a nos religarmos a Deus. Religião, conceito que tantas vezes é debatido. E isto é também explicado por Joana de Ângeles na obra Triunfo Espiritual. Vamos rapidamente percorrer os últimos conceitos que são necessários para terminarmos a nossa palestra. O pensamento é a faculdade psíquica exclusiva da espécie humana, utilizado pelo espírito para exteriorizar as ocorrências internas da sua existência. Ou seja, nós exteriorizamos aquilo que acontece no nosso íntimo através do pensamento, facultando a comunicação racional e inteligente com o mundo, as pessoas e as coisas. Só a espécie humana comunica racional e de forma inteligente. Abarca os fenómenos cognitivos e permite identificar-se num ambiente em que se situa, compreender a magnitude do universo e descobrir os mecanismos que auxiliam a crescer. Os pensamentos são transformados em ideias através dos mecanismos neuronais e sinapses. Este último parágrafo é um resumo daquilo que está na obra que tem sido a referência para esta palestra. É disciplinado pela vontade. Muitas vezes nós interrogamos-nos qual é a relação entre pensamento e vontade. É esta: o pensamento é a faculdade específica que exterioriza as ocorrências internas, a vontade disciplina o pensamento, conduzindo os sentimentos a níveis formosos de inteligência ou, quando mal direcionado, a viciações mentais perturbadoras, que levam o indivíduo a conflitos e desordens emocionais graves. Por isso, temos muitos pensamentos que devem ser disciplinados pela vontade.
Se o forem, alcançamos níveis formosos de inteligência, se não, caímos nos conflitos e desordens emocionais ou viciações mentais que podem tornar-se graves e perturbadoras. A inteligência, substância de natureza espiritual, portanto, a inteligência não está no cérebro, é uma substância de natureza espiritual, é a faculdade de conhecer, facilitadora da compreensão das ocorrências e de como elas se sucedem. É exteriorizada através de redes neuronais estimuladas pelo pensamento que se origina no espírito. O pensamento origina-se no espírito, não no cérebro. Atualmente consideram-se 3 inteligências. A inteligência intelectual, que analisa as coisas, os cálculos, conhecimento generalizado e de fácil quantificação. A inteligência emocional, que faculta a percepção e compreensão dos sentimentos próprios e das outras pessoas, permite melhorar o relacionamento humano e social e equilíbrio das emoções. A inteligência espiritual, por fim, vê a vida e os sentimentos num contexto mais extenso e objetivos mais duradouros e profundos. Facilita a compreensão do abstrato. Expressam a capacidade de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que realizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Estamos a falar dos sentimentos ainda. Inseridos no sistema nervoso central, correspondem pela afetividade e pelo comportamento, nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurónios cerebrais. No princípio do processo evolutivo, encontram-se em germe nos instintos agressivos ou primários, direcionando as aspirações e os anseios para o belo, o nobre, o bom e o elevado. São eles que facultam a compreensão da dignidade através da razão e da consciência, dois conceitos que vamos também expor mais adiante, produzindo os vínculos que unem uns seres aos outros e propiciam o entendimento das necessidades dos relacionamentos. É muito importante esta última referência. São os sentimentos que produzem os vínculos que unem os seres uns aos outros. Nós às vezes perguntamos, mas porquê é que eu me sinto unido àqueste ou àquela pessoa? Resultam de afinidades que se perdem nos tempos. E essas afinidades têm como causa estes sentimentos que a determinada altura nós começamos a sentir por essa pessoa. Começam a criar-se vínculos que depois são a base para nós optarmos por reencarnar mais uma vez junto dessa pessoa e desse espírito e uma outra vez e uma outra vez e outra vez. E essa afinidade vai se fortalecendo, esses vínculos vão se fortalecendo também. Nós podemos sintetizar a seguinte evolução. Começamos por ter a primeira emoção, que é o medo. E o medo decorre do temer a morte. Promove uma fissão no córtex. Do confronto morte versus vida, desponta o raciocínio. O terror, pavor e receio dão origem à ira. A ira é a exteriorização da agressividade para defender a vida. Da ira surgem a mágoa, o ódio, o ciúme e a vingança. A reação hormonal das glândulas suprarrenais que descarregam a adrenalina. E, em oposição, o cortisol reequilibra. O confronto entre o impulso de fazer o amor que aparece com a necessidade de proteger o clã e que desponta com a fraternidade, a amizade, a abnegação e o altruísmo. E assim extraordinário na complexidade do ser humano que cumpre ainda estudar e explorar. Entre os animais manifestam-se esses sentimentos sem a presença do discernimento nem da razão.
mas através de impulsos. Portanto, em bom rigor, não podemos dizer que são sentimentos como nós os temos. São impulsos. E esses impulsos são os pródromos da emoção. Portanto, temos o impulso, depois temos a emoção e só depois é que temos os sentimentos propriamente ditos, que desse modo os conduzem à afetividade por aqueles que os cuidam e mantêm, aguçando-lhes a percepção de valores que, embora não decodificados pela consciência ainda embrionária, os propelem em inúmeras expressões que traduzem a sensibilidade em desenvolvimento. Alimentam de emoção superior aqueles que são primordiais e essenciais à existência física, sem inibirem ou perturbarem as emoções que são um passo avançado na escala do progresso. Portanto, temos instintos que são substituídos próprios, o ego, a necessidade de dominação, os impulsos inerentes ao primarismo, o desbordar do ódio e da vingança, as expressões assalvejadas da ira e da cólera, do ciúme e da perseguição, a inveja, o ressentimento, que traduzem o grau em que se situa a criatura ainda sem o comando da razão. Jesus na cruz começa por dizer: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Está hoje mais claro para nós o porquê dessa afirmação. Ela não se trata de uma afirmação vã. Ela é obviamente estruturada naquilo que acabámos de refletir. Criaturas em aprendizado dominadas por instintos ou emoções ainda muito próximas do primitivismo, ligadas à sobrevivência e ao que a agressividade e a perspectiva egotista trazem. Desenvolvem-se a seguir as aptidões da afetividade. Surgem os impulsos da amizade e da compreensão, do dever e da fraternidade, da bondade e da abnegação, das aspirações pela conquista do conhecimento, da arte, da ciência, do pensamento filosófico. Posteriormente, esses impulsos iniciais se transformam em conquistas que se inserem no comportamento emocional, como consequência são um precioso capítulo da existência humana na qual o Self trabalha os conteúdos profundos do psiquismo. O Self é o espírito, buscando harmonizá-los com as manifestações do ego, ou seja, a concentração sobre si próprio, da percepção daquilo que nos rodeia. Portanto, nós somos o centro de tudo, tudo aquilo que os outros fazem em função de nós, e o objetivo é abandonarmos esta concepção para termos uma consciência plena, portanto, diluirmos na universalidade, buscando, portanto, harmonizá-los com as manifestações do ego, de tal maneira que a razão e emoção constituem o binómio a ser bem conduzido pelo pensamento. O pensamento conduz a razão e a emoção. Decodificados e conduzidos por alguns neuropeptídeos, os sentimentos se originam no self e se exteriorizam pelos condutores neuronais, expressando-se por todo o organismo físico e emocional, passando a exercer um papel de grande relevância nos processos da saúde, pelas altas cargas de que se revestem em razão da conduta mental do indivíduo. E hoje, finalmente, nós temos a medicina terrena a compreender que a forma como nós pensamos pode induzir à doença ou à cura. Hoje, cada vez mais, se percebe que uma vida sã, sobretudo uma mente sã, recuperando as máximas da filosofia grega clássica, mente sã é realmente reflexo de corpo sã.
resumindo, no último esquema, nós conseguimos sintetizar aqui um conjunto de dados, vou aqui passar muito rapidamente. O cérebro reptiliano proporciona-nos as percepções sensoriais, aprimoradas com o princípio inteligente. Essas percepções vão depois dar aso aos impulsos. O ser começa a agir por impulsos. E através dos impulsos vão se tornar por emoções. E o impulso é a origem da razão. A emoção há de, por sua vez, ser a origem dos sentimentos. Primeiro, os instintos primários centrados no ego, fomentadores de dominação, os impulsos do ódio, vingança, cólera, ira, saúde e perseguição. Mais tarde, um outro impulso surge, o da afetividade, e com este desponta a amizade, a compreensão, o dever, a fraternidade, a bondade e a abnegação. Tudo isto demora centenas de existências, se calhar milhares de existências. Nós temos milhões de anos para conseguir fazer tudo isto. Mas é este impulso de afetividade e tudo o que dele decorre que está na origem dos relacionamentos que vamos ter. O inconsciente coletivo dá aso ao ego. Desenvolvem-se os processos abstratos que permitem as emoções. Uma emoção é diferente de uma percepção sensorial. É fundamental para nós chegarmos ao nosso objetivo, que é a angelitude. Com a constituição e desenvolvimento do cérebro mamífero, nós começamos a estar aptos a passar da emoção para o pensamento. Com o pensamento nós conseguimos obter uma apreensão lógica destas percepções. Lógica. Pensamos e, portanto, atribuímos lógica ao que percepcionamos. Esta semana, já não lembro se foi na terça, se foi na quinta-feira, nós brincávamos a tentar encontrar uma explicação para os paralelismos que nos distanciam da angelitude. E numa comparação muito rápida, já não tenho muito tempo, já passou o tempo, mas assim muito rápida para nós percebermos o quão difícil é nós termos compreensão daquilo que nos falta ainda para percebermos o que é Deus. O reino, portanto, a angelitude será o reino a seguir ao reino hominal. E nós não estamos nos primeiros estágios do reino hominal, pelo contrário. Os primeiros, nós somos os mais básicos dos estágios hominais. Um espírito puro que está num nível elevado da angelitude, se quiser comparar a cada um de nós que estamos nos níveis mais básicos do reino hominal, é mais ou menos como nós nos compararmos a um peixinho que está nos primeiros níveis do mundo animal, que é o estágio abaixo do hominal. Então, quando nós perguntamos aos espíritos superiores para nos explicarem o que é Deus, é mais ou menos como nós explicarmos a um peixe o que é a nossa vida. Nós podemos tentar, mas eu duvido que consigamos. O distanciamento entre uns e outros é mais ou menos o mesmo. Daí que não é fácil conseguirmos compreender muito mais do que isto, mas dá-nos uma ideia do que nos falta e do caminho que temos por percorrer. O Espiritismo já nos dá uma luz do porquê deste progresso. A seguir ao pensamento, nós temos o desenvolvimento do neocórtex, a capacidade da formulação de ideias, e o pensamento disciplinado pela vontade proporciona-nos a paz íntima. Essa paz, essa disciplina do pensamento vai ajudar-nos a desenvolver a inteligência, que terá surgido há aproximadamente 200 mil anos. A inteligência, com a razão, que surgiu há aproximadamente 10 mil anos, muito recente, assegura-nos o alcance definitivo do sentimento. E o conhecimento permite-nos conhecer, o sentimento permite-nos conhecer, comparar, sentir e compreender as emoções que vêm desde os primórdios. Portanto, como um pensamento permite a apreensão lógica das percepções, o sentimento faz o mesmo em relação às emoções. E nós temos que, a seguir ao ego, nós desenvolvemos a consciência, depois da consciência a autoconsciência, a seguir a esta a consciência plena e, por fim, a angelitude, que é o nosso objetivo.